Tem momentos em que tudo ao seu redor parece desmoronar, como se Deus estivesse em silêncio e suas orações não passassem do teto. Você tenta ser forte, tenta continuar, mas por dentro está cansado, ferido e cheio de perguntas que ninguém consegue responder. E é exatamente aí, nesse lugar de dor, que muita gente pensa em desistir, em parar de orar, em acreditar que foi esquecida. Mas existe uma verdade que pode mudar tudo agora. Deus nunca se afasta de um coração que ainda clama, mesmo que em silêncio. Ele vê o que ninguém vê. Ele sente o que você esconde. E ele está mais perto do que você imagina neste exato momento. Antes mesmo de você terminar essa leitura, algo pode começar a mudar dentro de você. Porque quando Deus decide agir, não importa o tamanho da luta, nem o tempo da espera. A Bíblia diz que Ele é um Deus que ouve, responde e se move a favor daqueles que confiam. E talvez hoje não seja apenas mais um dia comum. Pode ser o dia em que Deus vai reacender sua fé, restaurar sua esperança e começar a transformar aquilo que parecia impossível. Não ignore esse momento. Isso não é coincidência. É Deus te chamando para mais perto. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem tocar o seu coração em qualquer momento, já se inscreve no canal, curta este vídeo e deixe um comentário dizendo "Eu creio", porque isso fortalece não só a sua fé, mas também ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso hoje. Aqui, cada mensagem é feita para edificar, renovar e aproximar você de Deus. Então fique até o final, abra o seu coração e permita que essa palavra transforme a sua vida de dentro para fora. Existe um momento na vida em que tudo parece travado. Você ora, insiste, tenta acreditar, mas nada muda. Os dias passam, as lutas continuam e o silêncio de Deus começa a pesar no coração. Talvez você esteja exatamente assim agora, cansado, desanimado, tentando ser forte por fora, mas por dentro quase desistindo. Mas escute isso com atenção. O fato de você ainda estar aqui, ouvindo essa oração, não é coincidência. É o início de algo que Deus já começou a fazer na sua vida, mesmo que você ainda não consiga ver. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Isso significa que, mesmo no meio do caos, existe um plano sendo preparado. Você pode não entender o processo, mas Deus nunca perde o controle daquilo que Ele prometeu. E hoje, algo espiritual começa a se mover ao seu favor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração aberto. O Senhor conhece cada dor, cada lágrima escondida, cada noite mal dormida e cada pensamento que tenta derrubar essa pessoa. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Por isso, Pai, começa agora a tocar profundamente nessa vida, trazendo paz onde existe ansiedade, trazendo luz onde existe confusão. Pai, quebra agora todo o peso espiritual que tem impedido essa pessoa de avançar. Se existe algo travando caminhos, fechando portas ou causando atraso, que seja desfeito agora pelo Teu poder. A Tua palavra diz em Isaías 45:2 que o Senhor vai adiante, endireitando caminhos tortuosos e quebrando portas de bronze. Então faz isso agora, Senhor. Vai à frente dessa pessoa e começa a mudar cenários. Talvez ela tenha ouvido muitas vezes que não ia dar certo, que não conseguiria, que não era capaz. Mas a tua palavra diz em Filipenses 4:13 que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então levanta essa pessoa agora por dentro. Renova a força, reacende a fé e traz de volta a esperança que parecia perdida. Senhor, entra também nas áreas mais sensíveis dessa vida. Entra na mente, tirando toda a confusão, todo o medo, toda a insegurança. Tira esse peso de ansiedade que sufoca e coloca uma paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses 4:7. Que essa pessoa sinta agora um alívio que não consegue explicar, mas que vem diretamente de ti.
Pai, se existe algo que essa pessoa perdeu, alegria, propósito, direção, até mesmo algo material ou emocional, começa um processo de restauração a partir de agora, porque a tua palavra diz em Joel 2:25 que o Senhor restitui o tempo que foi perdido, e nós cremos que esse tempo de restituição começa hoje. Senhor, fortalece também o coração dessa pessoa para que ela não desista no meio do processo, porque muitas vezes o milagre está perto, mas o cansaço tenta fazer parar. Então sustenta, renova, encoraja, dá sinais, Pai, de que o Senhor está agindo, para que a fé dela se firme ainda mais. E que, a partir de hoje, ela comece a perceber pequenas mudanças. Portas se abrindo, situações se ajustando, pensamentos sendo transformados. Porque quando o Senhor começa a agir, nada fica como antes. O impossível começa a se tornar possível, e o que parecia perdido ganha um novo começo. Eu declaro, em nome de Jesus, que hoje não é um dia comum. Hoje é o início de uma virada. Hoje é o dia em que o Senhor começa a mudar a história dessa vida. E tudo aquilo que parecia travado começa a se mover, pela tua graça e pelo teu poder. Se você crê, diga no seu coração: Deus está mudando a minha vida hoje. Nem toda mudança começa de forma visível. Na verdade, as maiores transformações acontecem primeiro no invisível, onde os olhos não alcançam, mas onde Deus já está trabalhando. E esse é o ponto em que muitas pessoas se confundem, porque olham ao redor e dizem: nada mudou. Mas no mundo espiritual, tudo já começou a se mover. E talvez, exatamente agora, enquanto você acompanha essa oração, Deus já esteja alinhando situações, preparando caminhos e tocando em coisas que você nem imagina. A Bíblia diz em 2 Reis 6 que o profeta Eliseu pediu para que os olhos do seu servo fossem abertos. E então ele viu que havia um exército celestial ao redor, mesmo quando parecia que estavam cercados pelo inimigo. Isso nos ensina algo poderoso. O fato de você não ver não significa que Deus não está agindo. Existe uma movimentação acontecendo agora, e você precisa confiar nisso. Senhor meu Deus, fortalece a fé dessa pessoa neste momento, porque o maior desafio não é a luta em si, mas é continuar acreditando quando nada parece mudar. Então, Pai, sustenta esse coração, tira toda a dúvida, toda a incredulidade, todo pensamento negativo que tenta enfraquecer a confiança em Ti. Pai, começa a trabalhar profundamente na mente dessa pessoa, porque muitas batalhas começam nos pensamentos. Pensamentos de medo, fracasso, rejeição e incapacidade. Mas a tua palavra diz em Romanos 12:2 que devemos ser transformados pela renovação da mente. Então renova agora, Senhor. Troca pensamentos de derrota por pensamentos de vitória. Senhor, remove também toda a influência negativa que tem rodeado essa vida. Pessoas, ambientes ou situações que drenam a fé, que trazem desânimo e afastam da tua presença. Se for necessário afastar, afasta. Se for necessário revelar, revela. Mas protege essa pessoa de tudo aquilo que não vem de ti. Pai, começa a alinhar os caminhos dessa pessoa de uma forma sobrenatural. Aquilo que parecia perdido começa a se encaixar. Aquilo que estava confuso começa a se esclarecer. Porque a tua palavra diz em Provérbios 3:6 que, quando reconhecemos o Senhor em todos os caminhos, Ele endireita as veredas. Senhor, visita também o coração dessa pessoa agora. Toca nas feridas que ainda doem, nas lembranças que ainda machucam. Muitas vezes ela tenta seguir em frente, mas carrega dores que não foram curadas. Então, Pai, entra com a tua presença e começa um processo de cura interior. Se houve traição, rejeição, abandono ou decepção, cura agora, Senhor. Porque essas feridas, quando não tratadas, acabam travando o futuro. Mas o Senhor é Deus que restaura. Como está escrito no Salmo 147:3, o Senhor cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Pai, dá também discernimento espiritual, para que essa pessoa comece a entender o que vem de ti e o que não vem, para que não se perca em decisões erradas, nem em caminhos que atrasam o propósito. Direciona cada passo, cada escolha,
cada atitude a partir de agora. E mesmo que ela não veja ainda, planta dentro dela uma certeza: Deus já começou a agir. Que essa convicção seja mais forte do que qualquer dúvida. Que essa fé seja mais forte do que qualquer medo. Porque quando a pessoa acredita, ela se mantém firme até o milagre acontecer. Eu declaro, em nome de Jesus, que enquanto essa oração continua, Deus está trabalhando no invisível, movendo céus e terra, preparando respostas, abrindo caminhos e mudando realidades. E no tempo certo, tudo isso vai se tornar visível. Se você crê, declare: mesmo sem ver, Deus já está agindo na minha vida. Existe um ponto na caminhada em que tudo dentro de você pede para parar. A mente diz que não vale mais a pena. O coração está cansado e as circunstâncias parecem gritar que nada vai mudar. É exatamente nesse momento que muitos desistem. E é exatamente aí que a maioria perde a virada que Deus já estava preparando. Porque a verdade é essa: a resposta muitas vezes está mais perto do que parece, mas o cansaço tenta te fazer parar antes dela chegar. A Bíblia nos mostra em Gálatas 6:9 que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Isso não é apenas um conselho, é uma promessa. Existe um tempo certo, preparado por Deus. E se você continuar, se você permanecer, se você resistir, você vai viver aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Senhor meu Deus, neste momento eu te peço, fortalece essa pessoa por dentro, porque talvez ela esteja no limite, tentando continuar, mas sem forças. Então, Pai, sopra agora um novo ânimo sobre essa vida. Renova a esperança, reacende a fé e levanta esse coração que já pensou em desistir tantas vezes. Pai, quebra agora todo espírito de desânimo e desistência. Tudo aquilo que tenta fazer essa pessoa parar no meio do caminho, seja repreendido agora em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz em Isaías 40:31 que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então renova agora, Senhor, dá força onde não tem mais. Senhor, ajuda essa pessoa a entender que o processo também faz parte do milagre. Que cada lágrima, cada espera, cada dificuldade está sendo usada por Ti para fortalecer, amadurecer e preparar algo maior. Nada está sendo em vão. Tudo está sendo transformado em propósito. Pai, traz clareza nesse momento, porque quando a pessoa não entende o que está acontecendo, ela se perde. Então revela, ainda que aos poucos, que o Senhor está no controle. Mostra sinais, pequenas confirmações, detalhes que tragam paz ao coração e reafirmem que o Senhor não abandonou essa caminhada. Senhor, entra agora nas áreas onde houve mais desgaste, onde essa pessoa mais sofreu, mais se frustrou, mais se decepcionou, porque são nesses pontos que o inimigo tenta enfraquecer. Mas hoje, Pai, transforma esses lugares de dor em lugares de força. A tua palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então até aquilo que parecia derrota, o Senhor vai transformar em vitória. Até aquilo que parecia fim, o Senhor vai usar como recomeço. Pai, fortalece também a perseverança, porque continuar quando tudo está bem é fácil, mas continuar quando nada faz sentido exige fé. Então sustenta essa pessoa com a tua mão poderosa. Não deixa ela parar agora. Não deixa ela desistir no momento em que tudo já começou a se alinhar. E que, a partir de hoje, ela sinta dentro dela uma força diferente, uma coragem que não vem dela, mas do Senhor, uma certeza de que vale a pena continuar, porque quem permanece até o fim vive a promessa. Eu declaro, em nome de Jesus, que essa pessoa não vai desistir, e porque ela não vai desistir, ela vai viver a virada. A resposta vai chegar, a porta vai se abrir e o milagre vai se manifestar no tempo certo. Se você crê, declare com fé: eu não vou desistir, porque Deus está preparando a minha vitória. Chega um momento em que aquilo que Deus começou no invisível começa a se manifestar no visível. Pequenos sinais começam a aparecer,
Situações começam a se ajustar e aquilo que antes parecia impossível começa, pouco a pouco, a tomar forma. Não é coincidência, não é sorte. É Deus abrindo portas que ninguém pode fechar. E quando Ele decide agir, não existe força contrária capaz de impedir. A Bíblia diz em Apocalipse 3:8: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la. Isso significa que, quando Deus libera, não depende de aprovação humana, não depende de circunstâncias favoráveis, depende apenas da vontade dele. E se ele decidiu que é tempo de mudança na sua vida, então as portas vão começar a se abrir. Senhor meu Deus, eu te peço agora, começa a abrir portas na vida dessa pessoa, portas que estavam fechadas há muito tempo, oportunidades que pareciam perdidas, caminhos que pareciam bloqueados. Pelo teu poder, Senhor, libera agora o acesso ao novo. Pai, remove todo impedimento espiritual. Tudo aquilo que estava travando, atrasando ou bloqueando o avanço dessa pessoa seja quebrado agora em nome de Jesus. Se existiam barreiras invisíveis, que elas caiam agora. Se existiam limitações impostas, que sejam anuladas pelo teu poder. Senhor, libera oportunidades inesperadas, conexões certas, lugares certas, decisões certas. Coloca essa pessoa no lugar onde ela precisa estar, porque quando o Senhor posiciona, tudo começa a fluir de uma forma sobrenatural. Pai, abre portas também na vida financeira, profissional e emocional dessa pessoa. Onde havia escassez, começa a haver provisão. Onde havia instabilidade, começa a haver firmeza. Onde havia dúvida, começa a haver direção. A tua palavra diz em Deuteronômio 28:12 que o Senhor abre o bom tesouro e abençoa tudo aquilo em que colocamos as mãos. Então, Pai, começa a prosperar os caminhos dessa pessoa. Que tudo aquilo que ela fizer a partir de agora seja tocado pela tua bênção. Senhor, traz também sabedoria para que ela reconheça as portas que vêm de ti, porque nem toda oportunidade é direção. Então dá discernimento para escolher o que é certo, rejeitar o que não vem do Senhor e caminhar com segurança. Pai, fortalece a fé dessa pessoa ao ver essas mudanças acontecendo, porque quando os primeiros sinais aparecem, a fé cresce. Então usa cada pequena vitória como confirmação de que o Senhor está no controle e está conduzindo tudo. E mesmo que ainda existam desafios, que ela não se abale, porque quando Deus abre uma porta, Ele também sustenta no processo. Não é apenas sobre abrir, é sobre manter, cuidar e fazer prosperar. Eu declaro, em nome de Jesus, que portas estão se abrindo a partir de agora. O que estava fechado começa a se destravar, o que estava impedido começa a fluir, e aquilo que parecia distante começa a se tornar realidade. Se você crê, declare: Deus está abrindo portas na minha vida. Chegou o momento que antes parecia distante. Aquilo que você orou, chorou e esperou começa a se concretizar. Não é mais apenas fé. Não é mais apenas esperança. Agora é realidade. E quando Deus cumpre uma promessa, Ele não faz pela metade. Ele transforma, restaura, reconstrói e surpreende de uma forma que você olha para trás e percebe: valeu a pena não desistir. A Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E tudo aquilo que parecia atrasado, na verdade estava sendo preparado no tempo perfeito, porque Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo certo. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque essa pessoa está entrando em um novo tempo. Um tempo de respostas, de colheita, de testemunho. Tudo aquilo que foi plantado em oração começa agora a dar fruto. E não será pouco, será abundante, será visível, será inegável. Pai, concretiza agora as promessas que estavam guardadas. Aquilo que o Senhor falou lá atrás, aquilo que parecia impossível, aquilo que foi desacreditado até por outras pessoas, traz à existência agora, porque quando o Senhor decide cumprir, ninguém pode impedir. Senhor, transforma completamente essa vida.
Onde havia dor, coloca alegria. Onde havia perdas, traz restituição. Onde havia confusão, traz direção clara. Que essa pessoa viva uma mudança tão forte que até ela mesma se surpreenda com o que o Senhor está fazendo. A tua palavra diz em Efésios 13:20 que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então faz além, Senhor. Surpreende, supera expectativas. Mostra que aquilo que o Senhor preparou é maior do que tudo que essa pessoa imaginou. Pai, firma essa nova fase, porque não é apenas receber, é permanecer. Então, sustenta, guarda e fortalece. Que essa pessoa não volte para os mesmos ciclos, não caia nos mesmos erros, mas avance com maturidade e com a tua direção. Senhor, levanta também essa pessoa como testemunho vivo, que outros olhem e reconheçam que foi o Senhor que fez, que a mudança seja tão evidente que não haja dúvida de que houve intervenção divina. Pai, coloca gratidão constante no coração dela, porque quem reconhece o que Deus faz, vive ainda mais do favor dele. Que ela nunca esqueça de onde saiu e sempre valorize o que o Senhor construiu, e que a partir de hoje, essa vida caminhe em um novo nível, um nível de fé, de intimidade com Deus, de confiança e de propósito, porque quem passa por esse processo nunca mais é o mesmo. Eu declaro, em nome de Jesus, que a promessa se cumpriu, o tempo chegou e a vida dessa pessoa foi transformada. O que era oração virou testemunho. O que era dor virou vitória, e o que era espera virou realidade. Se você crê, declare com fé: Deus cumpriu a promessa na minha vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo acontecendo dentro de você agora. Uma paz diferente, uma esperança sendo reacendida, uma fé que começa a se levantar mesmo depois de tudo que você enfrentou. Isso é Deus tocando o seu coração. Isso é Deus confirmando que Ele ouviu cada uma das suas orações e que está agindo, mesmo quando você não via. Talvez você tenha começado esse momento desacreditado, cansado, até sem forças para continuar. Mas agora, algo mudou, e essa mudança não é emocional, é espiritual. É Deus fortalecendo você por dentro, te preparando para viver aquilo que Ele já determinou. Por isso, não volte a duvidar. Não volte a alimentar pensamentos que te enfraquecem. Permaneça firme, porque o que Deus começou, Ele vai terminar. A partir de hoje, carregue essa certeza. Sua vida não será mais a mesma. Deus está mudando sua história, abrindo caminhos, restaurando o que foi perdido e te conduzindo para um novo tempo. E mesmo que ainda existam desafios, você não está mais sozinho. Existe um Deus poderoso caminhando com você, te sustentando e te guiando em cada passo. Agora eu quero te fazer um convite de fé. Se essa oração falou com você, se você sentiu Deus tocando seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus está mudando a minha vida. Declare isso com fé. Quando você declara, você fortalece sua própria caminhada e ativa ainda mais a sua confiança no que Deus está fazendo. E não pare por aqui. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje, porque assim como essa mensagem chegou até você no momento certo, ela pode alcançar outras vidas que também estão precisando de um toque de Deus. Continue firme, continue orando, continue acreditando, porque o seu milagre já começou, e o que Deus começou, ninguém pode impedir.